Imagine se alguém chegasse agora em você pedindo para se levantar e falar em público. Como você se sentiria? Medo? Aterrorizado por não conseguir falar com clareza? Falta de concentração? Pois é assim que os primeiros capítulos do livro Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios começa. Mas agora eu vou te fazer a segunda pergunta. Quanto você estaria disposto a pagar em troca de ter a capacidade de falar em público de maneira convincente e persuasiva? Acredito que um bom dinheiro, porque você sabe o quanto você poderia ganhar com essa habilidade, nos negócios, na sua vida social e até mesmo a sua própria satisfação pessoal, que para muitos não tem preço. Tenho certeza que se você assistiu o nosso primeiro vídeo, você entendeu que cada atividade das nossas vidas é uma espécie de comunicação, mas é através das palavras que nos distinguimos de outros seres vivos. Só que ao mesmo tempo que isso é bom, isso também pode ser ruim para muitas pessoas que têm dificuldade de falar em público. Então, antes de começar, eu vou te dar uma sugestão. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, porque com esse livro iremos te ajudar a atingir o seu objetivo e aprender essa habilidade tão importante nos dias de hoje. E se você não conhece essa série, por ser um novo inscrito do canal, nós chamamos ela de resumo capítulo por capítulo, onde é uma nova maneira de transmitir o conteúdo e conhecimento dos principais livros de negócios do mundo. Nossa ideia é escolher um livro e conforme fomos lendo os capítulos, iremos trazer os principais aprendizados e contribuições daquele capítulo com uma abordagem simples através de um modelo prático para o seu entendimento e aprendizado. Fique até o final desse vídeo, pois assim como outros inscritos no canal, eu quero que seu aprendizado seja completo. Se você quer aprender a falar em público e influenciar pessoas, precisa entender que existem alguns princípios de uma boa oratória e atitudes que dão vida a esses princípios. Se você está buscando por resultados, você vai precisar assumir as atitudes corretas. E é sobre isso que trataremos nesse vídeo, com o resumo do primeiro capítulo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. Primeiro capítulo, Desenvolvendo as Habilidades Básicas. O autor do livro, Dale Carnegie, acredita fielmente que você pode levantar e falar para um grupo de pessoas de maneira coerente e fluente. Toda essa dificuldade, ela pode ser remediada através da prática e do treinamento, com isso afastando todo esse medo e substituindo pela autoconfiança, desde que você siga o que vamos ensinar nesse e nos próximos vídeos e aplique o que está sendo ensinado e persista. No primeiro capítulo, Dale Carnegie relata 4 regras para desenvolver as habilidades básicas para falar em público e influenciar pessoas. A primeira regra é: aprenda com a experiência de outras pessoas. Nesse primeiro capítulo, o autor Dale Carnegie relata diversas histórias de pessoas que tinham medo, dificuldade, temores de falar em público, falta de autoconfiança e queriam saber se conseguiria aprender essa habilidade. Entre essas histórias, teve uma que me chamou muita atenção, que foi de um comerciante da Filadélfia, muito bem sucedido, que chamou Dale Carnegie para um almoço, onde ele queria saber se realmente era possível falar em público, porque ele virou presidente da junta do conselho de uma universidade e iria precisar coordenar reuniões. Dale Carnegie afirmou que, com base em sua experiência, as pessoas que haviam feito o seu curso, que é baseado nesse livro aqui, ele tinha certeza, não tinha dúvida que a pessoa poderia falar em público e ainda mais, se aplicasse em tudo, seria muito bem sucedido. E assim foi. 3 anos se passaram, Dale Carnegie e o comerciante voltaram a se encontrar. E foi então que Dale Carnegie fez a seguinte pergunta: a predição que eu havia feito lá atrás foi verdadeira? E foi onde o comerciante sorriu e tirou do bolso sua caderneta vermelha e mostrou uma série de compromissos de palestras para os próximos meses. E ainda disse que agora ele sentia prazer em realizar essas palestras. E tudo isso era entre as coisas mais gratificantes da vida dele que ele estava fazendo. Para você falar em público, será necessário que você siga algumas regras, que são poucas, mas é importante porque as pessoas gostam de oradores que conversem com a gente e não que falem. O principal ponto é que precisamos notar que a palavra precisa ser direta. Então, entre todas essas histórias, algo em comum era que falar em público parecia ser um milagre. E de fato é um milagre. O milagre de dominar o medo, como descreveu o próprio autor. Segunda regra, não perca de vista o seu objetivo. Nesse capítulo, você precisa entender qual o significado da autoconfiança e a capacidade de falar em público de maneira eficaz significa para você. Você precisa pensar nisso. Quais os ganhos que isso vai te trazer? Pense na satisfação e no prazer quando você estiver compartilhando confiantemente os seus pensamentos e sentimentos em um auditório. Os novos amigos que você vai fazer, a influência nos negócios, prestação de serviço, não sei onde isso vai impactar diretamente na sua vida, mas você precisa saber e ter isso bem claro.
Porque aprender a falar eficientemente a um grupo de pessoas vai lhe trazer outros benefícios além da mera capacidade de pronunciar um discurso formal. Se você nunca proferiu um discurso formal em público na sua vida, saiba que são inúmeros benefícios a serem obtidos. O treinamento para falar em público é a estrada para a autoconfiança. Você vai se colocar em pé e conseguir transmitir uma mensagem sem que o teto caia sobre sua cabeça. E aí as pessoas ao seu redor começarão a se impressionar. Familiares, sócios, colegas, clientes e etc. Lembre-se, se você tiver interesse suficiente em um resultado, é quase certo que você obterá. Terceira regra, predisponha sua mente para o sucesso. Agora que você já sabe o seu objetivo, o próximo passo é pensar de maneira mais positiva e não negativa sobre suas chances de falar em público com êxito. Você vai precisar desenvolver otimismo sobre os resultados de seus esforços no sentido de falar perante um grupo de pessoas. Aqui eu faço uma pergunta: como foi a primeira vez que você falou em público? Foi muito bem ou muito ruim? Conseguiu concluir os seus pensamentos ou esqueceu de falar algo? Algumas pessoas passam por péssimas experiências de falar em público, como citada no livro de um jovem estudante que não conseguiu ir além da metade da palestra de 5 minutos que seu professor havia pedido. Ele simplesmente ficou pálido e começou a chorar em frente à sua plateia. Alguém que passa por uma experiência dessa, ainda quando jovem, é muito complicado. Mas esse jovem não se frustrou com seu fracasso naquele momento, pois ele estava determinado a ser um bom orador e não abandonou essa determinação até tornar-se o consultor econômico do governo dos Estados Unidos e um grande empresário. Ou seja, essa vontade de obter o êxito é parte do processo para se tornar um orador bem-sucedido. Você precisa entender o que aconteceu no passado, as suas experiências lá atrás sobre falar em público, tudo aquilo que você passou, você vai precisar superar. E é por isso que é tão importante que você tenha uma mente para o sucesso e seja uma pessoa mais positiva e entusiástica nesse sentido. Portanto, se você quer mesmo ser um orador de muito sucesso, você precisa agora inscrever-se no canal e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo dessa série que estarei trazendo nos próximos vídeos também. Quarta regra, agarre-se a todas as oportunidades de praticar. Ninguém aprende a falar em público sem falar em público, do mesmo modo que não se pode aprender a nadar sem entrar na água. Você pode ler todos os livros, inscrever-se e assistir todos os canais do YouTube, inclusive esse, e ainda assim não ser capaz de falar em público. Aqui, o que eu vou te passar nesse canal será um guia completo, mas é necessário que você ponha em prática o que vamos abordar aqui. Se ficar faltando algo, talvez você não consiga. Vamos precisar do seu 100% de comprometimento em praticar e conforme você for aprendendo, você vai praticando, praticando e praticando. Agora, você talvez esteja pensando, mas eu não tenho oportunidade de falar em público todos os dias. Acredite, oportunidade de falar em público tem em toda parte. Você pode associar-se a alguma organização e oferecer o seu trabalho e um projeto que exijam isso de você. Não fique na cadeira ou em reuniões, no Zoom, apenas ouvindo. Posicione-se, ainda que seja mesmo para concordar com a ideia do seu colega. Procure de alguma maneira de falar. Olhe em torno de você. Pode ser uma atividade comercial, comunitária, política, profissional. Não tem como saber se você está progredindo se você não está falando. Comece falando a primeira vez e depois mais uma vez. Lembre-se dessa frase: a ação cura o medo. Na minha opinião, falar em público é um grande desafio. Já presenciei muitas coisas ao longo da minha carreira e da minha vida pessoal. Ainda mais na minha carreira profissional, quando eu vi as pessoas falando em público por uma outra língua, como o inglês ou o espanhol. A dificuldade dobrava, eu via aquela frustração, aquela dificuldade nas pessoas. Mas o que temos que aprender é que todo mundo comece em algum lugar. Aprender a falar em público, influenciar pessoas, é uma habilidade como qualquer outra habilidade. Portanto, ela pode ser sim desenvolvida. Só que para isso você vai precisar aprender com as outras pessoas, entender o real motivo do porquê você quer aprender a falar em público, qual o benefício que isso vai te trazer, superar as experiências passadas que teve com apresentações ruins e praticar, praticar e praticar. Então me diz aqui nos comentários por que falar em público é tão importante para você. Muito obrigado por ter acompanhado esse desafio, resumo capítulo por capítulo. Tenho certeza que se você está aqui, você já é um inscrito do canal, porque você não vai perder de maneira alguma o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.